Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então, vamos para o versículo 23. Lembrando que nós tínhamos comentado, acho que há 2 meditações atrás, que Paulo estava prestes a sair de Éfeso, mas acabou ficando um pouco mais de tempo. E por incrível que pareça, esse pouco tempo que ele fica agora, ele vai pegar uma grande tempestade pela frente. É como se faltasse assim só mais um pouquinho para ele terminar a missão. Mas o pouquinho que falta, vem essa perseguição que nós vamos tratar aqui, provocada por Demétrio ou Ourives. Então, 23 diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O sucesso do evangelho em Éfeso é um modelo do sucesso do evangelho em qualquer cidade dos nossos dias hoje. Assim como o apóstolo Paulo chegou ali e não existia nada e passou a existir a partir de um homem, é o que deve acontecer em todos os lugares onde o evangelho é pregado. Então, houve um sucesso muito grande das mensagens pregadas em todos os lugares onde Paulo esteve. Só que, claro, todo crescimento gera uma oposição, gera adversários. E aí fala que, nesse tempo, houve um não pequeno alvoroço, ou seja, não foi uma perseguição qualquer. E olha que nós estamos falando de um homem experimentado em perseguições, né? Lendo um pouquinho da vida de Paulo aqui, nós já vimos que ele fugiu no cesto, uma vez descido numa muralha, né, da cidade de Damasco, ele foi apedrejado, ele já foi aprisionado, ele já foi açoitado, ele já passou por muita coisa. Então, quando Lucas dá essa descrição que o alvoroço foi grande, quer dizer, não foi algo simples para se resolver, não, que movimentou toda aquela cidade. E nós não estamos falando de uma cidade como Derbe, como Listra, que eram cidades pequenas, nós estamos falando de uma cidade grande. Imagine, então, uma perseguição aviltosa numa cidade grande, né? E aí ele fala dessa turbulência e nós vimos também nos versículos anteriores que a palavra crescia, ou seja, a resposta porque teve a oposição está exatamente no mesmo capítulo, porque a palavra crescia, né? O trabalho se tornava grande, as perseguições se tornavam proporcionais ao tamanho do trabalho. Se fosse um trabalho grande com uma perseguição pequenininha, não ia provocar dor alguma. Mas aqui é um trabalho que está em ascensão, mas as perseguições vão ser proporcionais a esse trabalho. E eu, pensando aqui nesse versículo, eu coloquei para a minha meditação, para o meu aprendizado. Pregar o evangelho é sempre muito perigoso. Nós vimos no início de Atos o que aconteceu com Estevão, morreu apedrejado, né? O que Estevão estava fazendo de errado? Nada, absolutamente nada, ele só estava pregando o evangelho. Quando você pensa numa pena de morte, é uma pena de prisão perpétua, de assassinato, essas coisas, só para quem cometeu um crime muito grande. Mas que crime os cristãos cometeram? Pode ser que nos nossos dias ainda nós vejamos muitos pastores serem presos, porque pregaram assuntos muito simples, mas que choca a opinião pública hoje, que já é visto como politicamente incorreto, né? Então, nós precisamos ter noção dos tempos que nós vivemos e que hoje nós podemos passar situações semelhantes daqueles homens. Porque o direito que é tão defendido até para criminosos não vai ser defendido para os pregadores do evangelho, não, né? E pregar o evangelho também contraria o poder, o lucro, o ego, né? Por que as pessoas não aceitam muitas vezes o cristianismo? Eu coloquei aqui algumas razões porque os homens se opõem à pregação do evangelho, ao cristianismo autêntico, puro, simples, né? Primeiro, porque o cristianismo interfere na sua vida pecaminosa. Você pode frequentar muitas outras religiões, muitos outros locais,
e continuar com a sua prática pecaminosa. Não vai incomodar em nada, você não vai se sentir censurado. Mas se você for a um local onde o evangelho é pregado, aquela palavra vai condenar a sua vida pecaminosa. Segundo, o evangelho detona com as ilusões tolas que os seres humanos alimentam. As pessoas são iludidas completamente, vivem essa ilusão. Mas o evangelho, ele não alimenta ilusões. Ele é a verdade como ela é, nua e crua, né? Então, ele vai acabar com todas as ilusões. A palavra de Deus vai sempre confrontar com aquelas fantasias que o ser humano cria a respeito da vida, dos relacionamentos, da morte, da eternidade. O evangelho vem e mostra isso, né? Como o que está escrito lá em Hebreus, ele separa juntas e medulas, né? Ele faz uma divisão entre a alma e o espírito, algo que é impossível, nenhum ser humano, nenhuma filosofia consegue. O evangelho vem e separa o que é emoção, o que é espírito. O terceiro ponto que eu coloquei, a pregação do evangelho também perturba e dificulta os planos que Deus não está incluído. Quando o homem faz os seus planos, quando ele tem as suas intenções e Deus não faz parte desses planos, o evangelho vai imediatamente condenar. Olha, se Deus não está aí, se ele não faz parte da sua vida, dos seus projetos, você vai fracassar. Seus projetos não irão se cumprir. As pessoas não gostam disso, porque elas empenham todas as suas forças para fazerem a sua própria vontade. Mas a palavra de Deus vem e olha, se não é a vontade de Deus, você está num terreno perigoso, você não vai ser bem sucedido, né? O evangelho subverte as suas práticas habituais. A pessoa se acostuma a viver no estilo de vida por 50, 60, 70 anos. Quem é que tem coragem de chegar para uma pessoa de 80 anos e falar isso que você está fazendo está errado, tem que mudar? Só o evangelho, não é? A pessoa está acostumada a fazer aquilo a vida inteira. Eu acho tão lindo quando uma pessoa idosa, sênior, se converte, porque ela vai ter que abrir mão de tudo que ela aprendeu ao longo de uma vida. Um jovem de 15, 16 anos, claro, a conversão de qualquer ser humano é algo maravilhoso. Mas um jovem, ele está sendo ainda preenchido de conceitos, de ideias, ele está se agarrando às coisas ainda nesse mundo que ele julga importante. Mas um idoso não. Ele já sedimentou todas as suas opiniões, ele aprendeu de repente na infância a gostar de algo e ele leva aquilo durante toda a sua vida. E aí ele chega num culto e um pastor de repente de 20 anos vai falar com um senhor de 80 o que ele tem que fazer, não é? E ainda é assim, tipo, radical. É tudo ou nada, ou o senhor faz ou se obedece ou não tem conversa, não tem como conciliar, porque o evangelho é algo radical. Então todas as práticas de uma vida precisam ser abandonadas. Décadas de aprendizado, talvez aquilo que se aprendeu com muito esforço no banco de uma faculdade. A pessoa estudou aquilo, ela aprendeu que tem que defender aquilo e de repente vem o evangelho e fala, mas isso aí é mentira. E agora você vai ter que abandonar essa mentira. Você vai ter que abandonar todas essas filosofias que você abraçou, ensinou ao longo da vida. E por fim eu coloquei o quinto ponto, o evangelho condena os ganhos ilícitos. Gente, o bolso ainda continua sendo a parte mais sensível do ser humano. É muito sensível. Quando toca em algum ganho que a pessoa tem, quando toca no dinheiro, quando toca nessa segurança, o ser humano acusa o golpe. E o evangelho toca. Lembra a conversa do Senhor Jesus com o jovem rico? Por que ele saiu cabisbaixo e deu as costas para o Senhor Jesus e foi embora? Porque tocava no bolso dele, né? Então, o cristianismo muitas vezes incomoda porque não vai conseguir conciliar você seguir Jesus e continuar tendo
um ganho que não é honesto, alguma coisa que promove a injustiça. Porque quando o evangelho é pregado, as pessoas mudam. Não tem como você crer na palavra de Deus e continuar levando a mesma vida, tendo as mesmas crenças, tendo os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida. Muda radicalmente o ser humano, né? E o 24 fala: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Usa o mesmo estilo de escrita, né? Não pouca perseguição, não pouco alvoroço e não pouco lucro, para dizer que era um lucro exorbitante. Então, quem era esse Demétrio? Era um morador de Éfeso, alguém que morava em Éfeso, ele era comerciante, você vai ver aqui, né, que era um homem que lidava com o comércio, era um homem muito rico, era um cidadão influente, mas ele era um idólatra, ele era um homem cego, ele vivia para a idolatria e ele achava que aquela era a melhor vida que existia. E nós vamos ver também no final do texto aqui que ele era um orador muito hábil, ele falava muito bem para convencer as pessoas. Então, claro, era uma pessoa de nome, de fama lá em Éfeso. Ainda hoje, quem trabalha com ouro, com prata, os ourives, são pessoas muito respeitadas. Por quê? Porque é algo valioso. Você pode pensar nas joalherias que tem aqui na cidade, por exemplo, de Lisboa. Normalmente os donos das joalherias são comerciantes muito prósperos, são empresários riquíssimos, porque eles mexem com pedras preciosas, com ouro, aquilo que não perde o seu valor, não é? Que é nesse mundo, você vê que a bolsa de valores ela pode cair, o dinheiro no banco pode ser perdido caso haja uma movimentação, a falência de um banco, mas quem tem o ouro, essa pessoa está segura, não é? Porque o ouro está sempre em alta, é uma moeda, né? É o metal que é uma moeda. E aí você consegue perceber que o alvoroço era grande porque uma pessoa influente estava ali à frente dessa perseguição, né? Esses nichos aqui eram miniaturas de Diana, né? É algum tipo de lembrança que as pessoas que iam visitar Éfeso levavam para casa. Todas as vezes que você vai a um local para conhecer, se você vai a Paris, se você vai a Londres, a pessoa que vai passear em algum local, ela quer levar o quê? Uma lembrança do local, isso é algo já antigo. Então, quem ia a Éfeso queria levar o quê? Uma lembrança de Éfeso. E qual era a atração de Éfeso? Era o templo da deusa Diana, ou Artemis em grego, né? Então, as pessoas queriam levar réplicas daquele templo, réplicas da deusa, daquela estátua e muitas outras lembranças. E quem é que encabeçava o grupo de artesãos de ourives nessa altura aqui? Era Demétrio, esse homem aqui. Então, a idolatria em todos os tempos sempre deu muito lucro, né? Há sempre um grupo que ganha com a idolatria. As pessoas comuns que estão ali cegas comprando uma estátua ou peregrinando em determinada época do ano, porque todo templo traz peregrinação, né? Toda deusa ou deus entalhado ali e colocado no altar vai trazer peregrinos, mas alguém lucra com aquela peregrinação. Tem sempre alguém que está ganhando com aquilo, né? Os peregrinos, coitados, eles são manipulados, né? Aqui você está vendo que Éfeso tinha o seu comércio local todo movimentado através da idolatria Diana. E que era Diana? Um pedaço de madeira ou de mármore, não sei, entalhado, nada mais do que isso, não fazia nada por ninguém. Mas as pessoas saíam de lugares distantes, sacrificavam, porque devia ser muito difícil a viagem naquele tempo, para mulheres, crianças, idosos.
mas as pessoas faziam sacrifício. E nesse sacrifício alguém lucrava, né? E eu queria falar um pouquinho da idolatria, porque parece que a idolatria é algo que deve ser falado só para os incrédulos. Mas se nós pararmos para pensar, o decálogo, os 10 mandamentos foram entregues para os incrédulos. Foi entregue para o povo de Deus, o povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito. E no primeiro e segundo verso já está lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante dela. E por aí vai. Então, nós precisamos falar de idolatria no nosso meio. Esse mandamento foi entregue para o povo de Deus. Mas, como eu disse, o nosso coração fabrica deuses. Nosso coração busca outras coisas para adorar. Desde que houve a queda no Éden, que o ser humano é assim. Ele foge de Deus e busca outras fontes de adoração. Ele foi criado para adorar. O ser humano tem impresso dentro de si a adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas com a queda, houve essa quebra, esse laço forte com Deus, e o homem continua tendo essa necessidade de adorar. Então, se não adora Deus, vai adorar qualquer outra coisa. Nós vamos colocar alguma outra coisa, vamos entronizar no nosso coração o filho, o marido, a saúde, o corpo, a comida, a beleza, alguma outra coisa. Por isso que nós precisamos sempre estar atentas ao nosso coração. Porque há essa tendência à idolatria. Nós fabricamos deuses e queremos muito mais os deuses que nós fabricamos, porque esses deuses nós manipulamos. E o Deus verdadeiro nós não conseguimos manipular. Não pense que a gente vai manipular Deus, porque não vai. Então, o nosso coração quer algo que ele possa manipular, que ele possa controlar. Como tantos cultos idólatras que existem, as pessoas determinam como é que aquele Deus vai agir, qual é o dia que ele gosta, o que ele aprecia, a cor dos olhos dele. Olha só, o 25 fala: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Então, ele vai logo, digamos que ele vai ser um líder sindical dos artesãos aqui, né? De todos os que lucram com a idolatria Diana. Ele está preocupado com a Diana? Ele está preocupado? Ele está preocupado com o quê? O que ele fala aqui? Olha, senhores, vocês bem sabem que deste ofício nós temos o quê? A nossa prosperidade. Nós enchemos o nosso bolso com o culto a Diana. E alguém está ameaçando o culto a Diana. Então, se alguém fala sobre o culto a Diana, condena a idolatria, essa pessoa vai entrar em linha de colisão com quem está ganhando com aquele culto, né? Como eu disse, o medo de perder o dinheiro, o medo de perder a relevância ali naquela sociedade da época era o que movia todos esses homens. Não havia um sentimento religioso, um apego a Diana. Ele vai mais abaixo falar. Parece que ele vai fingir um suposto sentimento de fé a Diana. Mas você percebe que o primeiro argumento dele, ao defender a idolatria, não foi pela idolatria, foi pelo lucro que a idolatria dava. Muitas vezes as pessoas podem associar também o evangelho a algum tipo de ganho. E ela pode estar inserida num contexto religioso, não porque ela aprecia o que está sendo pregado, porque ela crê, porque ela se acostumou àquelas práticas e ela também tem alguma contrapartida, né? Vamos pensar no nosso caso aqui. Nós não fazemos ídolos como Demétrio, nós não temos uma lojinha de ídolos, nós não temos ganhos com esses ídolos, mas por que é que nós, vamos promover a nossa reflexão aqui, por que é que nós vamos à igreja todos os domingos, às quartas-feiras, por que é que nós participamos do culto,
Por que é que nós fazemos o que fazemos? Tira qualquer benefício, será que permaneceria do mesmo jeito a sua prática? Esse foi o argumento que Deus usou, que o diabo usou quando Deus elogiou a Jó. Lembra? No primeiro encontro de Satanás com Deus, Deus elogia a Jó e fala: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente, que se desvia do mal. E o diabo não ficou convencido que Jó era aquilo tudo, não. O que ele falou? Mas Jó é assim em vão? Em vão Jó teme ao Senhor? O diabo não acredita que há uma adoração desinteressada de Deus. Quando ele fala aquilo, ele está mostrando que, olha, todos os homens são hipócritas, eles adoram porque eles ganham alguma coisa do Senhor. Gente, isso é muito profundo, não é? Quando você medita, o livro de Jó todo é muito forte, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 estremece a nossa alma por dentro. Porque era como se o diabo estivesse falando: o seu melhor homem, porque Deus disse, não há ninguém na terra como Jó. Não tem. Jó é o único. E o diabo estava querendo dizer o quê? Olha, eu não creio que haja sinceridade nele. E se não houvesse sinceridade em Jó, significava dizer que Deus não tinha mais ninguém desinteressado. Porque Deus disse que não tinha ninguém como Jó. Então Jó era filho único ali naquela posição. E o diabo fala que ele não era sincero, que ele só adorava a Deus como adorava, temia como temia, porque Deus o protegia, Deus dava riquezas, Deus dava saúde, dava família. E aí o diabo levanta, incita Deus contra Jó, ele fala: levanta a tua mão contra ele. Imagina, o diabo sabia como era a mão de Deus. Levanta a tua mão contra ele. Mas Deus não levanta a mão, mas permite que o diabo levante. Então Deus não faz o mal, mas ele permitiu que o diabo fizesse o mal contra Jó. Mas no fundo Deus sabia quem era Jó. Ele sabia que podia tirar tudo de Jó, que Jó não iria blasfemar, não iria se voltar contra Deus. A adoração, o temor, a fé de Jó não estava apoiada no que ele tinha. Mas e se isso hoje acontecesse conosco? Não dá temor e tremor? Porque se nós perdêssemos tudo, será que nós permaneceríamos crendo e sendo fiéis como Jó permaneceu? Imagina se acontece um vendaval na nossa vida e nós ficamos assim também, sem nada, no monturo da cidade, sem saúde, sem nada. A história de Jó, gente, é uma das histórias mais admiráveis da Bíblia, que nós precisamos sempre nos analisar. Porque o que o diabo falou, debalde serve Jó ao Senhor? Tira tudo, vamos ver quem ele é. Então, quando se tira alguma coisa de uma pessoa, realmente o coração dela vai ser exposto, vai ser revelado. Todas as vezes que o ser humano perde qualquer coisa, vem à tona todos os sentimentos que estão ali escondidos dentro de si. O que está lá bem guardadinho vai pular para fora. E graças a Deus que Jó passou no teste, porque nós temos ali um exemplo que é possível. É possível ser fiel, mesmo quando não se recebe nada de Deus. Porque o que Jó recebia naquele momento era só a vida. Ele estava literalmente entregue a Satanás ali, não é? Na segunda investida, o diabo falou, pele por pele, o homem dá tudo para salvar a sua vida. Mas Jó não deu. Jó não entregou a sua alma, ele ficou ali, sofreu, mas foi resistente até o fim. Então,
Por que é que nós fazemos o que fazemos? Será que porque nós ganhamos alguma coisa? Por que é que nós estamos no culto, nos cultos que nós frequentamos? É de boa vontade? É por amor a Deus? De verdade? É por amor? Tira o que você ganha. Você vai continuar fazendo do mesmo jeito? Você vai continuar servindo e crendo da mesma forma? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu me fiz quando pensei nesse texto aqui, né? Porque é uma reflexão muito sincera que nós precisamos fazer, e individual, muito pessoal, né? O 26 fala: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Gente, eles estão agora, eles se uniram, houve um conluio de todos os que lucravam, os comerciantes que lucravam com a idolatria, contra apenas um único homem. Esse homem é quem aqui? Paulo, este Paulo. Coitado, um único homem. Nós estamos aqui diante de um sistema de idolatria muito grande, uma cidade grande, um sistema que já existia por muitos anos. Um templo imenso que era uma das maravilhas do mundo, de 128 colunas gigantes, uma estátua gigante. Vinha pessoas do mundo inteiro para conhecer esse templo. As pessoas eram milhares e milhares ali adorando a Diana. E de repente eles estão com medo de um único homem? Como pode? Hã? Então quem prega o evangelho pode parecer que é uma pessoa insignificante, apenas uma, mas ela detém um poder enorme, né? Porque o simples apóstolo Paulo estava colocando em xeque toda a estrutura de poder e de culto que havia no mundo antigo. Só um homem. Olha quantas nós somos aqui, né? Olha quantos nós somos nesse país. Aqui, essa região toda, a Ásia toda temia um único homem, né? Porque Paulo, ele está falando aqui, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Lembra que nós lemos nos versículos anteriores que o povo se convencia de tal maneira que eles pegavam todas as idolatrias, os livros e queimavam em praça pública, fazia fogueira. Isso aqui provocou muita raiva, muito medo, né? Paulo arrastava multidões com ele. E aí a pregação de Paulo, perigosa, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Imagina, né? Ele está pregando contra a idolatria justamente num local que vivia movido pela idolatria, né? O 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Agora ele tenta suscitar, por isso que eu disse, ele é um orador habilidoso. Ele primeiro mexeu na parte mais sensível, que é a do bolso, dinheiro, né? Nós vamos perder dinheiro aí. Agora ele está mexendo no sentimento religioso. Gente, vocês têm noção, ele está dizendo. Olha só, nós temos o maior templo do mundo aqui, localizado na nossa cidade. Já pensou se esse templo aqui fica jogado ao ermo, as moscas, não aparece mais ninguém para adorar? O mundo inteiro vem visitar aqui. Mas se continuar, esse sujeito continuar pregando o que ele está pregando, vai acabar com tudo. A Diana não vai ser estimada em nada. Eles se colocaram como os defensores de Diana, porque os ídolos precisam, né? Como está escrito lá no Salmo 115, de quem os carregue. Os ídolos não veem, né? Não cheiram, não falam, têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam. Então eles precisam dos seres humanos para manipulá-los. E aqui nós vemos pessoas defendendo aqui
se colocando como guardiões de Diana. O 28, e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Então, eles estavam ali reunidos num determinado lugar, Demétrio conseguiu inflamá-los, era o que ele queria, ele conseguiu, e aí começa um grande alvoroço na cidade. E essa é uma das maiores multidões inflamadas contra Paulo, né, que a gente tem aqui de perseguição. O 29 fala, encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Os teatros que hoje nós temos como referência são lugares fechados, que não acomodam tanta gente, mas os teatros antigos eram lugares abertos, como se fossem estádios, eles eram muito grandes, né? Se você for ver o anfiteatro que tem lá em Cesareia, até mesmo lá na Turquia, né? São lugares grandes. Na Grécia, eles eram abertos com arquibancadas e ali se juntava toda a multidão da cidade para ouvir filósofos, para concertos, né? Apresentações que tinha naquela época. E aqueles artesãos conseguiram mobilizar toda a cidade. Aqui fala que eles foram unânimes, todos para o teatro. E claro, nessa movimentação da cidade, Gaio e Aristarco, que estava ali por aquele, né, momento, eles foram capturados e foram levados, né? Com certeza isso foi feito com violência, eles foram arrastados por causa da multidão enfurecida. E o 30, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Que coragem admirável do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui diante de uma multidão enfurecida, uma cidade grande, então não eram poucas pessoas. Quando fala multidão, com certeza eram milhares de pessoas reunidas nesse teatro. As pessoas estão com raiva e você enfrentar uma multidão não é nada fácil. Mas Paulo é um homem de coragem. Ele não pensou em fugir, ele pensou em ir, olha. E querendo Paulo apresentar-se ao povo. Eu creio que Paulo nessa hora pensava, eu posso convencê-los. Eu posso chegar lá e é uma oportunidade, vou pregar, vou falar de Jesus. Mas os amigos chegaram para ele, os discípulos mais próximos e os outros de toda a Ásia que estavam ali com ele, conseguiram aconselhá-lo. Não vá, Paulo, porque não era prudente, né? E aí, Paulo era o líder naquela cidade, não é? Paulo não era, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, ele é a liderança na cidade. E o que ele fala? Ele dá uma carteirada? Vocês não sabem o que está falando, não, vocês não sabem. Eu vou, claro que eu vou, por que eu não vou? Agora que eu vou mesmo, vocês ficam falando para eu não ir, agora que eu vou. Ele poderia falar, não, ele é humilde, ele ouve, olha isso, né? E ele aceita, e ele não vai. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Nós precisamos de amigos que falem conosco verdades que normalmente nós não costumamos ouvir. Porque aquelas pessoas poderiam ter medo de falar alguma coisa que contrariasse, porque Paulo queria ir. Então, muitas vezes nós temos pessoas à nossa volta que só falam aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que é agradável. Elas não querem choque, elas não querem contrariar. Só que o verdadeiro amigo é aquele que fala o que precisa ser falado. Então, se Paulo não tivesse amigos naquela hora, ele teria ido e ele poderia ter sido gravemente ferido. Algo muito ruim poderia ter acontecido com ele. Então, as amizades são importantes para o ser humano. Nós fomos criados para o relacionamento. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Não fomos. Você vê que na criação, Deus já fala de imediato lá. Depois que ele fez Adão, ele fala, não é bom que um homem esteja só. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de companhia. Nós precisamos desse convívio que nos lapida dia a dia.
Muitas vezes Deus vai falar conosco através de uma outra pessoa. Então, a pergunta que fica aqui: você tem amigos, amigas assim, né, que vão de repente te contrariar e falar algo que você não gosta? Ou suas amizades, o seu círculo de amizade é somente daquelas pessoas que concordam com tudo ou que te incitam para fazer aquilo que não é a vontade de Deus? Nós precisamos de amizades que vão, de repente, falar conosco: olha, isso que você falou está errado, você não deveria falar assim. Pessoas que nos contrariam, porque essas pessoas é que vão contribuir para o nosso crescimento, vão nos livrar do perigo que existe. Então, Paulo aceitou ajuda. E nós? E quando nós somos confrontadas, quando nós somos, de repente, chamadas a atenção, nós aceitamos? Quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, o que nós fazemos com isso? A gente vai para casa refletindo, pensando, ponderando? Ou nós preferimos cortar a amizade? Então não quero mais. Ela está falando isso, eu também não gosto disso, então não quero mais ser amiga. Não, aqui não fala que houve animosidade entre Paulo e os seus discípulos, porque os discípulos o contrariaram. E ele falou: eu vou, e os discípulos: não vai, não é bom. Ele ouviu, ele foi humilde. Só os humildes aceitam ser contrariados, né? Então, que tipo de amizade nós temos? Que tipo de pessoas próximas nós temos? Pessoas que vão aplaudir tudo que a gente fala, que gostam, que não, pode fazer. A pessoa no fundo sabe que se aquela outra fizer aquilo vai dar errado, mas ela não é capaz de falar. Então essa amizade não vale a pena ter, né? O 32, uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Imagina, aquela multidão começou a andar pelas ruas da cidade e atraindo mais gente. E as pessoas entravam no meio da passeata, ainda hoje é assim, né? Por exemplo, no Brasil nós temos movimentos grandes, movimentos a favor do evangelho, contra o evangelho, e quando você entra no meio de uma passeata daquela, as pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo ali. Olha, você defende isso? Ela: o quê? Não sei, como? O que é isso? Né? É o que está acontecendo. As pessoas se juntavam ali e não sabiam o que estava fazendo, mas elas faziam parte da multidão. E eu fiquei pensando, nessa semana eu estava conversando com a Dona Maria, e a Dona Maria estava falando, né, que tem cuidado de um grupo de pessoas, de senhoras, que são antigas de igreja, que vêm à igreja há anos, mas que não compreendem nada. Ela falou: olha, eu tenho sentado com elas e tenho explicado beabá, as coisas mais simples, porque elas estão aqui, quando a gente pergunta uma coisa óbvia da palavra de Deus, que todo mundo sabe, elas não sabem nada, elas não entendem nada. Então, quantas pessoas nós temos na igreja que vai junto com a multidão? Elas estão ali, mas se você perguntar, fala aí os 10 mandamentos, por exemplo, a pessoa não sabe. O que está lá nos 10 mandamentos? Fala as bem-aventuranças, a pessoa não sabe, as coisas mais simples. Então, nós precisamos, no atendimento, no nosso contato com o povo, identificar quem se ajuntou à multidão sem saber o que está fazendo ali no meio. Porque é uma vergonha para a gente ter adeptos e não cristãos. Não pessoas que passaram a fazer parte do corpo de Jesus. Nós não queremos adeptos, nós não somos uma agremiação. Aqui não é um clube, é a igreja de Jesus. Quem entra na igreja de Jesus deve saber por que é que está ali, o que ela defende, o que é importante para a fé. Então, do mesmo jeito que tinha essa multidão aí, ensandecida, que não sabia nem o motivo, a causa da sua manifestação, hoje no meio evangélico nós temos pessoas do mesmo jeito, né? E eu vou parar aqui para terminar na próxima semana. Deus abençoe.